Vamos direto ao ponto. Existe todo um sistema, quase invisível, que sustenta o nosso dia a dia. Mas e se esse sistema, de repente, simplesmente parasse de funcionar? Hoje, a gente vai fazer um exercício que é um pouco desconfortável, eu sei, mas é fundamental para entender a nossa real dependência do mundo moderno. A pergunta que guia essa nossa conversa é bem simples, mas as implicações dela, nossa, são enormes. Então se prepare, porque o que a gente vai explorar agora pode mudar o jeito que se enxerga o mundo ao redor. Imagina, sem tempo para pensar, sem nenhum aviso prévio, o sistema para. É pra gente pensar nisso muito a sério. Não é coisa de filme de ficção, sabe? É sobre avaliar a própria base em que a gente construiu as nossas vidas. Quantos de nós, quantos realmente sobreviveriam? Pensa bem, o dinheiro no banco vira só um número numa tela inacessível. As prateleiras do mercado ficam vazias em questão de horas, e os serviços de emergência, sobrecarregados, simplesmente não chegam. É um verdadeiro colapso em cascata, onde cada pecinha do dominó vai derrubando a próxima. A verdade, nua e crua, é que para a maioria das pessoas o colapso viria em questão de dias, talvez horas. A nossa dependência é tão, mas tão profunda que nos tornamos frágeis. Sabe, o sistema foi todo projetado para a eficiência, não para a resiliência de cada um. E quando ele falha, aí é cada um por si. Para a gente entender de verdade essa fragilidade, a gente precisa olhar para os alicerces da nossa vida moderna. São basicamente 3 pilares que sustentam quase tudo que a gente faz: comida, dinheiro e conforto. Vamos dar uma olhada em cada um deles. E olha só, esses 3 elementos estão ligados de um jeito que a gente nem sempre percebe. A falta de só um deles pode, bem rápido, levar ao colapso dos outros 2. É aquele efeito dominó devastador que eu falei. Pensa na última refeição que você fez. De onde ela veio? A maioria de nós não faz a menor ideia. A gente simplesmente entregou o controle da nossa nutrição para uma cadeia de suprimentos global, que é super complexa e, por isso mesmo, super frágil. Sem um plano B, a fome se torna uma realidade assustadoramente próxima quando essa cadeia se rompe. O que esse slide mostra é ao mesmo tempo fascinante e, bem, assustador. O dinheiro do jeito que a gente conhece hoje não passa de informação digital guardada em servidores. A nossa riqueza é virtual. Um apagão, um ataque cibernético e tudo aquilo que foi construído pode simplesmente desaparecer. E aqui a distinção fica muito clara, né? O que é que tem valor de verdade quando o sistema falha? São os números numa tela que dependem de toda uma infraestrutura complexa só para existir? Ou é o poder real de saber fazer as coisas, de ter recursos que dá para tocar, que dá para usar? Esse terceiro pilar, olha, talvez seja o mais traiçoeiro de todos. O conforto nos seduziu. A conveniência nos tornou dependentes, e no processo foi atrofiando habilidades de sobrevivência que para os nossos avós eram básicas. A gente paga pela comodidade com a nossa própria capacidade de se virar sozinho. Bom, depois de analisar esses pilares, a verdadeira natureza da nossa fragilidade começa a ficar mais nítida. Mas o problema central não é exatamente o que parece à primeira vista. A questão é bem mais profunda. E aqui, olha, aqui está a chave de toda essa discussão. O problema não é o sistema em si, que nos trouxe, claro, inúmeros benefícios. O verdadeiro perigo é a nossa total incapacidade de sequer imaginar e muito menos viver uma vida sem ele. Essa, basicamente, é a definição da nossa condição hoje em dia. A gente terceirizou a nossa sobrevivência a um ponto em que qualquer falha no sistema se torna uma ameaça direta à nossa existência. A equação é simples, né? Dependência total é igual a fragilidade total. Mas calma, essa análise toda não precisa ser só um exercício de medo. Muito pelo contrário. É um chamado à consciência e principalmente à ação. Agora que a gente entendeu o problema, vamos focar no que pode ser feito para retomar um pouco o controle. É muito importante entender esse ponto. A solução não é fugir para as montanhas e viver isolado. A questão é construir uma camada de resiliência pessoal, de ter algum nível de autonomia, mesmo vivendo dentro do sistema. É aqui que a teoria vira prática. E não precisa de nada drástico, não. Começa com coisas simples. Ter uma despensa com comida para algumas semanas, saber fazer um curativo básico ou consertar um vazamento. A chave de tudo é a antecipação. A preparação só funciona de verdade se for feita em tempos de paz. E essa talvez seja a verdade mais dura de todas. A consciência da dependência muitas vezes só aparece quando já é tarde demais, sabe? Quando a perda já é irreversível. A preparação
é o melhor antídoto contra o arrependimento. E a gente encerra com essa reflexão final. A pergunta não é se o sistema pode falhar, mas como cada um de nós se posicionaria nesse cenário. É uma questão de autoconhecimento e, olha, acima de tudo, de preparação. Fica aí o pensamento. Vale muito a pena refletir sobre isso.